Turma 259, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para aqueles que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu me chamo Alex Galdino, eu estou prestes a me tornar um comissário de voo em uma das maiores companhias aéreas aqui dos Estados Unidos, mas enquanto isso não acontece, estou aqui compartilhando com vocês muita informação sobre o mundo da aviação, sobre como foram as minhas experiências aí no Brasil enquanto eu estava no meu curso de comissário de voo, depois as seleções que eu passei em 3 companhias aéreas e como foi minha vinda aqui para os Estados Unidos e como eu consegui essa vaga, na qual eu vou começar logo logo. Então fiquem comigo, uma novidade, finalmente eu fiz a minha vinheta. Então, logo depois da vinheta, a gente fala sobre essas seleções, ok? Roda a vinheta. Como foram as minhas seleções em 3 companhias aéreas aí do Brasil? Um processo muito demorado, desgastante, mas que foi muito importante para o meu aprendizado e para me trazer até onde eu estou agora. Então, assim, eu recebi muitos nãos, foram vários nãos, na verdade. Logo quando eu me formei como comissário de voo, no final de 2011, passou ali as festas, e aí no começo do ano, a Azul, ela abriu vaga para comissário de voo e eu me inscrevi. Quando eu me inscrevi, eu não vou lembrar as datas, os dias, mas foram questões de pouquíssimos dias. Eu me inscrevi mais ou menos numa terça, quando foi numa quinta, eles me chamaram para a seleção. Eles me mandaram um e-mail me convidando para uma seleção, que seria no escritório deles na cidade de Alphaville. Eu morava em São Paulo, capital, então, e a seleção ia acontecer ali depois de 3 ou 4 dias, então eu tinha que me preparar. A seleção da Azul, ela aconteceu todo num dia só, então foi bom. Se eu tivesse passado, teria sido melhor, mas não passei. Mas eu vou relatar um pouquinho da seleção em si. Eu lembro que eu cheguei lá e nós éramos um grupo muito grande, tinha mais ou menos umas 40 pessoas. E aí começou com uma dinâmica em grupo, onde todo mundo numa roda se apresentou, falou o seu nome, falou sua idade, falou de onde era, quando tinha terminado o seu curso de comissário e qual era a sua motivação para estar ali. Lembro que eu me apresentei, eu falei, meu nome é Alex, eu moro em São Paulo e eu tô aqui, então, porque eu gostaria muito de ser um comissário de voo e eu falo alguns idiomas e acho que isso vai me ajudar muito e vai ajudar, e eu posso trazer isso como benefício para a companhia. Essa foi a primeira etapa. Depois que todo mundo se apresentou, a gente teve então uma dinâmica mesmo em grupo, em que a gente precisou se separar em grupos menores. Então, dessas 40 pessoas, tinha mais ou menos uns 8 grupos de 5, e esses 5 então tinha que fazer uma dinâmica ali. Me perdoem, eu não lembro exatamente qual era a dinâmica, mas era alguma coisa relacionada à aviação. Então, eu lembro que algumas pessoas fizeram montar o carrinho, outras pessoas tinham que resolver uma situação de bordo. Então, em grupo, você tinha que decidir, chegar a uma conclusão e apresentar. Isso, gente, para vocês entenderem, lá começou às 9 da manhã. Isso já era mais ou menos 1 hora da tarde, tá bom? Quando chegou 1 hora da tarde, então, quando todo mundo terminou e todo mundo se apresentou, eles deram um break pra gente, mais ou menos uns 30 minutos, e aí voltamos. Quando a gente voltou, a mulher veio, a pessoa lá que estava encarregada, e ela falou, olha, infelizmente a primeira etapa, ela era uma etapa eliminatória, então as pessoas que eu chamar muito obrigado por terem participado, vocês podem deixar a sala e se inscrevam de novo daqui a 1 ano. E aí começou a chamar os nomes, até que infelizmente chamaram o meu nome. E eu estava, poxa, claro, todo mundo ficou triste, as pessoas que saíram, mas aquelas 40 pessoas, eu tenho que dizer, gente, mais ou menos 30 saíram. Eles ficaram com umas 10 pessoas só. Foi um pouco frustrante, claro, porque um grupo daqueles, só 10 pessoas seriam aprovadas, quantas pessoas eles estavam contratando, entendeu? Então são questões que sempre vêm à sua mente e que, infelizmente, enfim, você tem que aceitar. Primeiro não, na aviação. E aí, bom, passou um tempo, e aí no vídeo anterior, não sei se vocês lembram, eu falei que eu tinha um professor na Master. E esse professor, eu meio que mantive contato com ele por um tempo, e eu fui na Master para dar um oi para ele, e aí eu falei para ele, nossa, eu não fui aprovado na Azul, e, bom, continuo tentando. Ele falou, cara, vai abrir para Gol. Aí eu falei, sério, vai abrir quando? Ele falou, olha, vai abrir acho que daqui a 1 semana, eu vou te mandar uma mensagem quando abrir, e eu já te falo, e você fala que eu te indiquei,
você pode colocar meu nome, e aí assim que você se cadastrar, você me fala e eu falo com o pessoal do RH. Ótimo, yeah! Uma indicação, gente, vocês não têm ideia de como isso é importante. Enfim, passou uma semana, ele me mandou uma mensagem, ele falou, abriu vaga, se cadastra. Eu me cadastrei, quando eu me cadastrei, eu fiz tudo no mesmo dia, eu mandei pra ele, eu falei, olha, estou cadastrado na vaga, aí ele falou, beleza, tô passando agora pra pessoa do RH. Gente, no dia seguinte, no outro dia, eu recebi uma mensagem do RH, um e-mail falando, você está sendo convidado para participar do processo seletivo da Gol, que vai acontecer no aeroporto de Congonhas, no hangar da Gol, do portão 2 ou 3, portão 3, e vai acontecer daqui a 4 dias. Era muito perto também, eu não me lembro exatamente. E aí, de novo, aquele nervosismo, falar, ai caramba, tipo, participar de uma seleção na Gol, que é ali no aeroporto de Congonhas, muito perto de onde eu morava. Eu falei, caramba, porque assim, eu iria para qualquer lugar, claro, só que a Azul era em Campinas. Eu falei, tem que mudar para Campinas. E a Gol era ali, então assim, o meu sonho mesmo, o meu sonho das companhias era, claro, a Gol, a Avianca também era ali, e a TAM, que tem ali, tem no aeroporto de Guarulhos, mas a Gol chamou, a Gol é minha queridinha. Fui para a seleção da Gol. Gente, a seleção da Gol aconteceu em 2 dias. Então tinha o primeiro dia e aí depois eles te chamavam para o segundo dia. O primeiro dia da Gol, mais ou menos tinha umas 50, 60 pessoas. Sentamos todos numa sala. Chegamos lá, começou às 8 da manhã. E é a mesma coisa. Todo mundo vai se apresentar, vai falar seu nome, de onde veio e blá blá blá. Aí, só nisso demora mais ou menos 1h30, 2 horas, porque o povo quer falar e o povo quer contar a história de vida deles. E nessas horas você tem que ser o mais preciso possível, você tem que ir ali, ó, em cima, entendeu? E aí eu me apresentei, eu falei de mim um pouco, do que eles perguntaram, e, enfim, pulei pro próximo, e aí passou essa parte. Isso começou às 8, isso já era mais ou menos umas 10h30. Aí eles deram ali um intervalinho de uns 15 minutos e aí todo mundo, de novo, separamos em grupo e fizemos uma dinâmica em grupo. Mesma coisa, uma situação de bordo ou como você montaria o carrinho, como você lidaria com isso. Cada grupo tinha uma função ou um desafio diferente e aí o grupo tinha que chegar numa decisão e todo mundo apresentar então para a classe. Enfim, foi só isso. Não tinha nenhuma informação de quem seria aprovado ou não naquele dia. E aí passamos, isso já era umas 3 horas da tarde, quando saiu todo mundo junto, quando acabou, eles falaram, muito obrigado, os aprovados receberão um e-mail nos próximos dias para a próxima etapa. E passou o quê? Uns 3, 4 ou mais, acho que uma semana, eu recebi um e-mail da Gol me convidando para a segunda etapa. Quando você é convidado para uma segunda etapa, a sua cabeça borbulha, ferve, você fala, caramba, se eu tô na segunda etapa, eu já tô com o pé lá dentro, sabe? Tipo, não tem muito que me impeça de ir, porque eles já te viram, eles sabem quem é você, eles já tiveram uma primeira impressão da sua pessoa. Para você estar numa segunda etapa é porque você já tem meio ou 75% do caminho andado. Essa era a minha mentalidade, tá bom, gente? Aí o que aconteceu? Fui para a segunda etapa, que aconteceu mais ou menos uma semana depois, não, eu recebi e-mail uma semana depois daquilo, então 2 semanas depois da primeira etapa. E aí quando chegou lá, gente, eu tenho que falar para vocês, eu nunca vou esquecer aquele dia. Alex Aldino, eu tenho um problema, eu tinha, agora, na medida que eu fui ficando mais velho, acabou. Mas quando eu era mais novo, eu tinha muito problema de enxaqueca. E eu fiquei, no dia da seleção, eu acho que eu tava tão nervoso, que eu saí da minha casa de manhã com tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que eu não conseguia enxergar muito na minha frente. E aí eu cheguei lá na seleção com dor de cabeça, e aí, como a maioria do grupo, pessoas de vários grupos, não era do mesmo grupo do primeiro dia que eu, tinha pessoas de outros dias, e aí ela falou, olha, a gente vai se apresentar muito rápido, porque a gente já conhece a maioria de vocês, já conhece vocês, então não tem por que ficar enrolando, só vai falar o nome e onde mora, só. E ela falou, agora a gente vai separar vocês, vocês vão lá para fora e vocês serão chamados em dupla para uma entrevista em inglês e uma entrevista face to face com alguns dos recrutadores. Eu chamei a pessoa e falei, olha, me desculpa, eu estou com muita dor de cabeça, eu estou com muita enxaqueca, então é só para avisar,
mesmo que eu estou aqui de todo o meu coração, com todo o meu empenho, mas hoje eu não estou num bom dia, eu estou com muita dor de cabeça, mas eu estou aqui e eu estou lutando pelo meu sonho. E a pessoa falou, não, obrigado por me deixar saber, não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Se você não se sentir bem, quiser voltar no outro dia, eu falei, não, tô aqui, vai ser hoje. Eu fiz dupla com uma menina, que eu não lembro quem é. Nunca vi antes daquilo e depois nunca vi de novo. E aí demorou um tempo, gente, e eu tava passando tão mal que eu fui no banheiro e eu literalmente coloquei tudo que eu tinha pra fora. Foi muito desesperador. Eu tava vomitando muito, muito, assim, muito. E eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos no banheiro só nesse processo de tentar vomitar, porque eu não... um adendo aqui. Quem tem enxaqueca, muitas das coisas que mais ajuda a pessoa que tem enxaqueca é vomitar. Então, pra mim, no meu caso, quando eu vomitava, me ajudava muito. Mas eu não tinha nada pra vomitar, porque eu não tinha comido nada, porque eu saí de casa em jejum, porque eu já acordei com dor de cabeça. Então, eu fiquei forçando e minha garganta começou a doer. E eu falei, cara, não é pra ser, não é pra eu estar aqui. Mas eu falei, não, mas eu tô aqui, eu vou até o fim, eu vou lutar até o fim. Enfim, ela me chamou, eu e a menina, eu voltei, limpei e tal, tentei lavar a boca lá com o que tinha, voltei. E aí eu falei a mesma coisa pra a entrevistadora, na verdade, ela já sabia. Ela falou, é você que é o rapaz que tá com problema de dor de cabeça? Eu falei, sou, minha cabeça tá doendo muito, eu acabei de passar muito mal no banheiro. Ela falou, você quer deixar para outro dia? Não tem problema. Eu falei, não, eu tô aqui, vai ser aqui. Vai ser hoje, entendeu? Ela falou, então, tudo bem. E aí ela falou, você tem condições de fazer uma entrevista em inglês? Eu falei, tenho. E aí ela fez a entrevista em inglês e me perguntou, e foi um bate-papo mesmo, perguntando em inglês, né? Da onde eu era, onde eu tinha feito meu curso, por que ser comissário de voo e quais eram os meus maiores sonhos da minha vida, e para eu falar um pouco da minha família. Então, assim, na época, como eu falei, eu achava que eu falava inglês, eu falava bastante, eu tinha uma noção muito boa, uma estrutura muito boa do inglês, mas não era 100% como é hoje, claro, porque hoje, morando aqui já há 8 anos, não tem nem como eu comparar. Mas fiz o meu melhor e foi. E aí depois ela voltou para a entrevista em português, me fez algumas perguntas, e aí ela falou, olha, eu não quero segurar você, porque eu sei que você não está passando bem. Então, ela falou, normalmente as pessoas estavam fazendo de 2 em 2, eu tinha que esperar a outra pessoa. Ela falou, eu deixo você ir, não se preocupa, isso não vai ser levado em consideração na nossa decisão de te oferecer uma vaga ou não, mas se você quiser ir, se você não está se sentindo bem, você vai. Então, eu terminei minha entrevista e aí eu saí. E aí, gente, para vocês terem ideia, eu tomei um pouco de água quando eu estava saindo. E aí, quando eu saí e eu entrei no ônibus para minha casa, eu vomitei dentro do ônibus, a água que eu tinha tomado. Só para vocês verem o grau do que estava acontecendo comigo naquele dia. E acho que passou umas 2 semanas, eu recebi o e-mail falando que eu tinha sido aprovado. Olha só, falando que eu tinha sido aprovado, só que a Gol não tinha vagas disponíveis naquele momento, eu tinha que esperar até abrir uma turma. E, gente, essa é uma coisa que eles fazem no Brasil que eu não concordo, tá? Eu não sei se ainda fazem, mas teve uma época que as companhias faziam isso. Elas faziam todo o processo, elas te davam um ok, mas elas te falavam, você precisa esperar até abrir uma vaga. Não temos vaga agora, então não saia do seu emprego, não pare de estudar, espere até a gente te entrar em contato para que você possa ir fazer os exames médicos. No dia que você vai fazer os exames médicos, isso significa que você vai ser contratado, aí você larga a mão no emprego. Tudo. Então eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovado e eu fiquei feliz da vida. Falei, cara, mesmo com todo aquele desafio, eu fiquei feliz da vida. Fui aprovado pela Gol, mas ela falou, aguarde para que nós vamos entrar em contato com você quando abrirmos uma vaga. O engraçado é que, fazendo um adendo, depois se ele quiser comentar aqui embaixo, que eu sei que ele está aqui, o Caio, o meu amigo que hoje voa na Azul, ele também fez o processo da Gol na mesma época que eu. E ele recebeu o mesmo e-mail falando que ele tinha sido aprovado e que ele precisava abrir uma vaga. Então, falando por mim e falando pelo Caio, eu acho que a gente nunca recebeu esse e-mail falando quando ia abrir a vaga. Eu, pelo menos, nunca recebi outros contatos da Gol. Passou mais de 1 ano e eles nunca tinham me contatado. E então, esqueceram de mim ou simplesmente me dispensaram. Essa foi minha experiência com a Gol. Depois disso, passou um tempo, passou mais ou menos uns 4 meses,
Eu lembro que eu fui no meu médico para fazer alguns exames de rotina e eu tava conversando com o meu médico e ele falou: Nossa, você tinha me falado da última vez que você tava fazendo um curso de comissário de voo, e aí? Eu falei: Ah, fiz o curso, me graduei e passei na ANAC, mas as companhias não estão contratando. Ele falou: Eu acho que estão, porque a minha amiga trabalha no RH da Avianca. E deixa eu perguntar para ela. Então, ali na meia, ele mandou uma mensagem para ela. Cara, ela falou: Estamos abrindo as vagas agora, vamos começar a contratar. Ele falou: Então, eu estou te mandando, estou passando para o meu paciente o seu contato. Ele vai te mandar o currículo dele. Ele vai falar que o seu paciente cuide dele. E aí eu falei: Não, isso não pode estar acontecendo, gente. Avianca. E aí, então eu cheguei em casa e aí eu mandei um e-mail para ela falando: Olha, eu sou o paciente do seu amigo e ele pediu para eu te mandar o meu currículo. Tá aqui o meu currículo, tá aqui minhas fotos e tal. E ela respondeu na hora, falou: Não, muito obrigado, vou te encaminhar agora, porque eles vão começar as seleções para agora, nos próximos dias. Falei: Caramba, que legal. De novo, vai estar no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas. E aí, foi muito engraçado, porque aí depois de 2 dias eu recebi um e-mail da Bianca falando: recebemos o seu cadastro e estamos te convidando para uma seleção que vai acontecer daqui a 15 dias nesse lugar perto do aeroporto de Congonhas, que era bem perto da Escola Master, na verdade. Em frente, eu não sei se era um centro de treinamento deles ou era um escritório, eu não me lembro. Mas era bem perto na mesma rua da Escola Master, um pouquinho mais para baixo, da onde caiu o avião da TAM, ali, é bem na esquininha ali e tal. E eu falei: Cara, nossa, Avianca, velho, que legal. Tipo, não foi Azul, não foi a Gol, porque tinha que ser a Avianca. E aí eu fui todo empolgado, e aí eu cheguei lá muito cedo, e aí foi um dia só, a Avianca inteira foi um dia só. A primeira, de manhã, era muito poucas pessoas, acho que porque era o primeiro, minha sala tinha mais ou menos 10 pessoas, e só tinha eu e um outro cara. Só tínhamos dois homens e mais ou menos 8 mulheres. E aí, mais ou menos aquela mesma coisa, a gente se apresentou, a gente falou um pouquinho da gente, falou por que ser comissário de voo, e aí a Avianca passou pra gente alguns testes. A Avianca tinha muito teste escrito, então eu lembro que a gente teve que fazer um teste com mais ou menos 10 ou 15 perguntas sobre algumas perguntas que caíram na ANAC, e tinha também perguntas sobre o alfabeto aeronáutico, né? O Alpha, Beta, Charles, e a gente teve que escrever, e aí eu lembro que eu faço aniversário em novembro, né? Eu lembro que eu comecei a fazer o teste, e aí o N no alfabeto aeronáutico é November, de novembro, que é o mês do meu aniversário. E eu tava tão nervoso lá na Avianca que eu comecei a fazer o teste e aí pediu para você preencher algum dos alfabetos, então aleatoriamente, e tinha um N. E eu fiquei muito tempo falando: Gente, qual que é o N? Qual que é o N? Qual que é o N? Eu não lembrava. Aí eu fico fazendo as outras questões, tentando lembrar qual era o N. Depois de muito tempo, eu parei e falei: O N é o mês do meu aniversário, como é que eu fui esquecer isso? Novembro. Aí eu fui e escrevi novembro. E aí, depois disso, tinha um segundo teste da Avianca, que era um teste em inglês. Gente, o meu inglês, na época, eu sempre falei inglês, assim, razoavelmente, ou pouco, ou muito, eu sempre falei inglês. Na época, eu não escrevia muito inglês, então tinha que escrever sobre você, e você tinha que... algumas perguntas de inglês, eu não fui muito bem não, eu confesso pra vocês, que eu tava tão nervoso, e aí teve o falado, e aí quando eu fui no falado... Eu falei, e a mulher ficou olhando pra minha cara, assim, a entrevistadora, ela falou: Você fala razoavelmente bem, mas a sua escrita é um pouco estranha. Aí eu expliquei, eu falei: Olha, eu falo, mas eu não escrevo. Porque foi engraçado ela me dar aquele feedback lá. E aí depois teve uma entrevista face a face, que foi essa que ela falou em inglês e em português. A da Bianca não foi muito demorada, a gente começou às 9, acho que meio-dia, 1 hora, todo mundo saiu. Eu fiquei muito amigo do outro rapaz, que passou, e ele passou, ele começou a voar na Avianca ali depois de um mês, ele já estava no treinamento, e eu, depois de acho que 1 semana, recebi outro e-mail, aquele e-mail que ninguém quer receber, falando: Infelizmente você não foi aprovado, você pode tentar de novo daqui a 1 ano. E aí, de novo, voltamos para a estaca zero, já tinha tentado a Azul, já tinha tentado a Gol, tava ali tentando a Avianca,
Só me restava a TAM, que nunca me chamou para nada. Então, esse é o resumo da minha experiência galgando aí as companhias aéreas e tentando ser aprovado em alguma delas. Infelizmente, o Brasil perdeu essa pessoa como comissário de voo e os Estados Unidos tá para ganhar, gente. Daqui 1 semana e meia começa o meu treinamento. Estou muito feliz e eu vou fazer o vlog postando aqui para vocês um pouquinho do meu treinamento dia a dia. Não vou conseguir fazer todos os dias, mas acho que uma vez na semana eu faço um vídeo da semana e tem mais alguns vídeos que vão sair aí antes de eu ir pro treinamento, tá bom? Muito obrigado por assistirem. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí para vocês entenderem como funcionam as seleções. Lembrando que muita coisa mudou. Eu já não faço seleção aí no Brasil há mais de 8, 9 anos, então acredito que algumas coisas mudaram. Mas não desistam, não desistam. As companhias aéreas acho que estão começando a contratar de novo, então continuem insistindo. Infelizmente a Avianca já não existe mais, mas temos aí a Gol que está crescendo, temos a Azul que está crescendo muito e temos a TAM, né, que é a líder aí do Brasil e vai continuar. Tá bom? No próximo vídeo, então, só para vocês saberem, eu vou contar para vocês a minha experiência daqui dos Estados Unidos, como foram as minhas experiências sendo com as companhias aéreas daqui, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Beijo, até o próximo vídeo. Bye!